Igor Fyodorovich Stravinsky nasceu em 17 de junho de 1882, em Oranienbaum, nas proximidades de São Petersburgo, então capital imperial da Rússia. Filho de uma família culta, cresceu num ambiente em que a arte tinha papel central. Seu pai, Fyodor Stravinsky, era um renomado baixo-barítono da Ópera Imperial de São Petersburgo, e sua mãe, Anna Kolodowskaya, era uma pianista amadora de origem polonesa. A casa do Stravinsky era um espaço em que a música, a literatura e o teatro eram constantemente discutidos, ainda que não se esperasse que Igor seguisse uma carreira musical. Durante a infância, Stravinsky teve acesso à educação de elite e conviveu com figuras do meio artístico e intelectual russo. Embora tenha começado a estudar piano ainda pequeno, sua formação musical formal foi inicialmente desestimulada pelos pais, que priorizavam uma carreira mais estável, como o direito. Assim, foi matriculado na Universidade de São Petersburgo, onde cursou direito, apesar de sua inclinação crescente pela composição e pela escuta atenta das novas tendências musicais de sua época. O ambiente universitário não foi particularmente inspirador para Stravinsky no campo jurídico, mas foi fundamental para o desenvolvimento de sua autonomia intelectual. Ele se envolveu em círculos culturais, frequentou concertos, leu autores russos e estrangeiros e manteve contato com estudantes e professores que o incentivaram a refletir criticamente sobre a arte. Esses anos foram decisivos para o amadurecimento de uma visão artística própria, mesmo que ainda em estado embrionário. Durante esse período, Stravinsky passou a compor pequenas peças, mais como um exercício pessoal do que como uma produção voltada à apresentação pública. O que se revelava nessas tentativas iniciais era um senso aguçado de forma, ritmo e timbre, características que mais tarde se tornariam marcas registradas de sua obra. Sua curiosidade pelo funcionamento da orquestra o levava a estudar partituras e a observar ensaios com meticulosa atenção, ainda sem orientação formal. Uma figura essencial nesse momento foi Vladimir Rimsky-Korsakov, filho do compositor Nikolai Rimsky-Korsakov, que estudava com Stravinsky na universidade. Foi por meio dele que Igor teve a oportunidade de conhecer o mestre da música russa, que mais tarde aceitaria orientá-lo em estudos de composição. Esse encontro seria um divisor de águas em sua vida, embora a relação ainda estivesse apenas começando durante sua juventude. Antes de se lançar completamente na música, Stravinsky desenvolveu uma postura autodidata. Sua formação precoce combinava leituras técnicas, como tratados de orquestração e harmonia, com escuta atenta de obras contemporâneas. Era fascinado tanto pelos compositores nacionais quanto pelas inovações da música francesa e alemã, o que o colocava em um terreno de síntese entre tradição e modernidade, mesmo antes de compor obras de destaque. A música folclórica russa também desempenhou um papel importante na sua formação. Ainda jovem, Stravinsky viajou por vilarejos com sua família, onde pôde ouvir cantos populares e melodias tradicionais. Essas experiências o marcaram profundamente e mais tarde serviriam como base para muitas de suas obras. A capacidade de integrar o popular e o erudito, o arcaico e o moderno, foi um traço que começou a ser moldado nesse período. O contexto político e social da Rússia czarista também exerceu influência sobre o jovem Stravinsky. O final do século XIX foi um tempo de tensão entre o conservadorismo imperial e as crescentes forças reformistas. Embora a política não fosse sua principal preocupação, o clima de instabilidade e transformação ajudou a formar uma sensibilidade crítica, que ele aplicaria mais à estética do que à ideologia direta. No plano familiar, a tensão entre expectativa e vocação foi constante. Seu pai via a música como uma arte respeitável, mas instável e difícil, e esperava que o filho tivesse uma vida mais segura. Esse conflito, longe de oprimir Igor, parece tê-lo estimulado a provar seu valor, tornando-se mais disciplinado e ambicioso em seus estudos paralelos. A música, para ele, deixou de ser um passatempo e tornou-se uma missão pessoal silenciosa, quase clandestina, mas cada vez mais inevitável.
A entrada de Igor Stravinsky no círculo de Nikolai Rimsky-Korsakov marcou o início de sua verdadeira formação musical. Rimsky-Korsakov era, à época, uma figura central na música russa, conhecido tanto por suas composições como por sua dedicação ao ensino. A influência do mestre não se deu por meio de uma formação institucional tradicional, mas por encontros privados e mentorias personalizadas, o que permitiu uma abordagem mais direta e crítica ao processo criativo de Stravinsky. A relação entre mestre e discípulo foi construída sobre uma base de respeito mútuo e objetividade. Rimsky-Korsakov era um pedagogo rigoroso, que não oferecia elogios fáceis. Para ele, a técnica era indispensável, e a invenção só tinha valor se estivesse amparada por um domínio absoluto das regras. Stravinsky, por sua vez, absorveu com voracidade os fundamentos da composição, da orquestração e do contraponto, desenvolvendo gradualmente uma linguagem própria dentro dos limites inicialmente impostos por seu mentor. Durante esse período de estudos, Stravinsky dedicou-se à análise detalhada das obras de compositores como Bach, Mozart, Beethoven e Glinka, todos apontados por Rimsky-Korsakov como pilares da formação de um compositor. Embora fosse clara a afinidade de Stravinsky com as sonoridades modernas, o rigor técnico exigido nos estudos o fez desenvolver um respeito pela estrutura e coerência formal que mais tarde ele desafiaria, mas nunca abandonaria por completo. Rimsky-Korsakov também incentivou Stravinsky a estudar instrumentação com profundidade. A atenção aos timbres orquestrais, que mais tarde se tornaria um dos maiores trunfos do compositor, foi lapidada nesse convívio. Stravinsky aprendeu a explorar o potencial expressivo de cada instrumento, compreendendo não apenas suas características isoladas, mas sua interação em conjunto orquestral. A precisão tímbrica tornou-se um traço distintivo de sua linguagem musical. Apesar do caráter tradicional do ensino de Rimsky-Korsakov, o ambiente em que as lições ocorriam era menos formal do que o de um conservatório. As aulas muitas vezes consistiam em sessões de crítica às composições que Stravinsky trazia, nas quais o mestre apontava falhas com objetividade cortante. Esse modelo desenvolveu no aluno uma autocrítica severa e uma capacidade de reescrita constante, habilidades fundamentais para sua evolução artística. Foi também nesse período que Stravinsky compôs suas primeiras obras significativas, como a Sinfonia em Mi bemol maior e a Suíte para orquestra de câmara, que demonstravam um domínio crescente da forma e da orquestração. Embora ainda ligadas à estética nacionalista e romântica da escola russa, essas peças revelavam uma inquietação latente, um impulso para a experimentação que começava a romper as fronteiras impostas pelos modelos tradicionais. O próprio Rimsky-Korsakov, embora relutante com as vanguardas, não deixou de reconhecer o talento incomum de seu aluno. Sua orientação, entretanto, era cautelosa. Alertava Stravinsky sobre os riscos do excesso de originalidade e da ruptura prematura com os cânones. Essa tensão entre orientação conservadora e impulso inovador gerou um campo fértil de aprendizado, onde o jovem compositor foi forçado a construir sua identidade a partir do diálogo com o passado. A relação entre eles não foi isenta de fricções. Stravinsky era ambicioso e determinado a seguir caminhos próprios, o que por vezes entrava em conflito com a postura mais conservadora de Rimsky-Korsakov. Ainda assim, o respeito prevaleceu, e a influência do mestre permaneceu presente mesmo nas fases mais iconoclastas da carreira de Stravinsky, como uma base sólida sobre a qual ele erigiu suas ousadias formais e estilísticas. A morte de Rimsky-Korsakov em 1908 teve um profundo impacto emocional sobre Stravinsky. O fim da convivência direta com o mestre também representou, simbolicamente, o início de sua caminhada autônoma como compositor. Sem a presença do mentor, Stravinsky se viu compelido a enfrentar o mundo musical com as próprias armas, embora carregasse consigo os ensinamentos rigorosos e a disciplina adquirida nos anos anteriores. A parceria de Igor Stravinsky com os ballets russos, sob direção de Sergei Diaghilev, foi o ponto de inflexão que projetou seu nome no cenário internacional. Diaghilev, impelido a renovar a linguagem artística do balé,
enxergou em Stravinsky um talento capaz de transcender as convenções do romantismo tardio. A Comissão para o Pássaro de Fogo, de 1910, inaugurou essa aliança, permitindo que o compositor explorasse timbres orquestrais até então inusitados para a dança. Mais do que mera música complementar, a partitura tornou-se elemento narrativo autônomo, desafiando o público a ouvir o balé como uma obra musical independente. Em O Pássaro de Fogo, Stravinsky evidenciou sua capacidade de fundir o folclore russo a técnicas sinfônicas modernas. A escolha de motivos melódicos derivados de contos populares refletia seu interesse pelas raízes culturais, mas a forma como conduzia orquestras com explosões súbitas de percussão e cores orquestrais inesperadas rompia com a suavidade habitual do repertório de balé. Essa ousadia rítmica e tímbrica consolidou uma nova estética de dança sinfônica, onde o movimento no palco dialogava diretamente com a pulsação musical. Logo após o êxito de O Pássaro de Fogo, Stravinsky recebeu a encomenda de Petrushka, de 1911, em que aprofundou ainda mais a sátira social e o uso dramático dos instrumentos. A construção de personagens como marionetes sonoras revelou sua fibra de cenógrafo musical, em cada tema ganhava contornos teatrais por meio de técnicas como ostinatos e cordas picadas. O contraste entre a ingenuidade melódica e os choques harmônicos reforçava o caráter visionário da obra, mostrando que o compositor não se limitava a ilustrar a dança, mas a reinventar simultaneamente música e movimento. O trabalho com os baletes russos também incentivou Stravinsky a repensar a forma musical clássica. Em A Sagração da Primavera, de 1913, ele abandona progressivamente a concepção episódica de fantasia para abraçar um discurso contínuo, impulsionado por ritmos irregulares e camadas polirrítmicas. A partitura imprime um senso primitivo de energia, quase telúrico, distanciando-se de qualquer sentido de elegância balética tradicional. É nesse ponto que sua audácia atinge proporções revolucionárias, inaugurando uma forma de temporização musical que influenciaria gerações subsequentes. No aspecto colaborativo, a convivência com coreógrafos e cenógrafos ampliou o horizonte criativo de Stravinsky. Ele não era apenas um compositor isolado em sua Torre de Marfim, mas parte de um coletivo artístico que incluía nomes como Leon Bakst e Vaslav Nijinsky. Essa interação interdisciplinar estimulou a conceber partituras com implicações visuais e corporais, incentivando um diálogo orgânico entre som, cor e gesto que desafiava a hierarquia tradicional entre música e dança. A repercussão dos baletes russos também trouxe a Stravinsky reconhecimento crítico, embora não isento de controvérsias. Se por um lado o sucesso de algumas obras consagrou sua inventividade, por outro, o choque cultural gerado por A Sagração da Primavera suscitou debates acalorados sobre os limites da música e da moral. No entanto, essa polêmica serviu para consolidar sua reputação de inovador incansável, disposto a confrontar expectativas estéticas e sociais. Tecnicamente, o período dos baletes russos foi um laboratório de experimentação orquestral. Stravinsky expandiu o repertório de efeitos e sons, explorando instrumentos de percussão de formas inusitadas e delegando à orquestra funções dramáticas que antes cabiam ao canto ou ao discurso teatral. Essa ênfase na cor instrumental revelou sua visão de partitura-paisagem, em que cada textura sonora contribui para a construção de um universo dramático autossuficiente. Além dos balés mais famosos, composições menos conhecidas desse período, como a Renard, 1916, confirmam seu compromisso com a renovação dramática. Encontros com libretistas e dançarinos levarão-no a repensar o uso da voz, ora incorporando pequenos coros, ora favorecendo instrumentos de sopro que simulavam diálogos. A transformação de vozes humanas em timbres instrumentais reforça a ideia de que, para Stravinsky, o som era um elemento plástico, moldável conforme as necessidades dramáticas. Ao concluir essa fase de intensa criatividade, Stravinsky já havia rompido com diversos cânones do balé e da música erudita. Sua experiência com os baletes russos não apenas consolidou sua técnica, mas redefiniu o papel do compositor na produção cênica.
A partir desse momento, ele passou a ser visto não apenas como músico, mas como autor de espetáculos multidisciplinares, capaz de articular som, dança, figurinos e cenários em uma experiência estética integrada. O início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, marcou uma mudança drástica na vida de Igor Stravinsky. Com a Rússia mergulhada no conflito e em crescente instabilidade política, o compositor viu-se forçado a deixar definitivamente sua terra natal. Instalou-se inicialmente na Suíça, onde passou boa parte da década de 1910, e mais tarde se mudou para a França. Esse exílio involuntário não apenas alterou sua geografia física, mas também reconfigurou seu espaço criativo, iniciando um período de profundas transformações estéticas e pessoais. Distante da Rússia e de suas raízes culturais imediatas, Stravinsky precisou reconstruir sua identidade artística em contextos sociais e intelectuais profundamente distintos. A transição foi marcada por um processo de adaptação gradual às novas dinâmicas culturais da Europa Ocidental, especialmente da França, que passava por efervescência artística e buscava novos paradigmas estéticos após o colapso da ordem antiga. Stravinsky, dotado de espírito observador e crítico, inseriu-se com vigor nesse ambiente em mutação. A vida na Suíça, embora isolada, foi frutífera para a composição. Lá, Stravinsky teve contato mais próximo com intelectuais e artistas de vanguarda, e começou a experimentar com formas musicais mais econômicas, mais enxutas. Esse momento coincidiu com o surgimento de uma estética neoclássica em seu trabalho, na qual se nota um retorno formal aos modelos do século XVIII, mas filtrado por uma sensibilidade moderna e irônica. A escassez de recursos durante a guerra também influenciou esse novo caminho, forçando-o a compor para formações reduzidas e explorando ao máximo a simplicidade estrutural. Um marco importante desse período foi a composição de A História do Soldado, de 1918, uma obra para narrador, conjunto instrumental e atores, que exemplifica a nova direção estética de Stravinsky. A peça, escrita em colaboração com o escritor suíço Charles Ferdinand Ramus, evidencia a influência da linguagem popular e do teatro itinerante. A rejeição da grandiosidade sinfônica, substituída por clareza e concisão, aponta para uma transição fundamental em sua obra e a busca de universalidade por meio da contenção formal e da síntese expressiva. Quando se estabeleceu na França no pós-guerra, Stravinsky encontrou um ambiente artístico marcado pela reconstrução e pelo desejo de rompimento com o passado romântico. Inseriu-se rapidamente nos círculos parisienses, onde teve contato com figuras como Jean Cocteau, Eric Satie e membros do movimento surrealista. Essa convivência despertou seu interesse por uma arte mais intelectualizada, marcada pela ironia e pela citação, e reforçou seu apego à clareza formal e à tradição como base para a inovação. Na França, Stravinsky iniciou sua longa colaboração com a editora musical francesa Editions Russes de Musique, o que lhe garantiu certa estabilidade e permitiu a difusão de sua obra em toda a Europa. Também consolidou sua reputação como intérprete e regente de suas próprias composições, desenvolvendo uma presença pública que reforçava sua autoridade artística. O exílio, assim, não o isolou, mas o inseriu num espaço cosmopolita que expandiu sua influência. Outro aspecto relevante desse período foi sua crescente exposição à música sacra ocidental, especialmente ao repertório católico e à música coral antiga. Tendo sido criado na tradição ortodoxa russa, Stravinsky passou a assimilar elementos da polifonia renascentista e do canto gregoriano em suas obras, sem abandonar a distância crítica que caracterizava seu estilo. O interesse por temas religiosos e pela austeridade formal ampliou seu vocabulário composicional e marcou uma nova fase em sua produção artística. A instabilidade política da Rússia soviética também contribuiu para seu distanciamento definitivo do país. As mudanças culturais impostas pelo regime comunista, aliadas à censura e ao controle estatal das artes, tornaram praticamente impossível o retorno de Stravinsky à sua terra natal. Mesmo sua obra, inicialmente celebrada, passou a ser vista com suspeita pelo aparato ideológico soviético.
Esse afastamento físico e simbólico consolidou sua figura como artista exilado, cosmopolita e independente de regimes nacionais. O exílio europeu também afetou sua vida pessoal. Sua esposa e filhos o acompanharam, mas enfrentaram dificuldades financeiras e desafios de adaptação. A tensão entre sua intensa vida pública e a privacidade familiar foi constante, e sua vida emocional durante esse período oscilava entre a dedicação ao trabalho e o peso das responsabilidades domésticas. No entanto, foi justamente nesse equilíbrio difícil que ele cultivou uma disciplina produtiva e constante. O surgimento do neoclassicismo na obra de Igor Stravinsky não foi apenas uma escolha estilística, mas uma resposta consciente às transformações culturais e sociais do século XX. Em meio às ruínas deixadas pela Primeira Guerra Mundial e diante da crise dos valores românticos, muitos artistas buscaram na clareza e na ordem da arte clássica um refúgio e uma base para a reconstrução estética. Stravinsky, com seu espírito crítico e racional, encontrou nesse retorno às formas do passado uma via para renovar sua linguagem musical com elegância, ironia e distanciamento. Ao adotar modelos do barroco e do classicismo, Stravinsky não visava a imitação, mas a reinvenção. Ele reconfigurava as formas tradicionais, a suíte, o concerto grosso, a sinfonia, a fuga, com harmonias modernas, ritmos assimétricos e instrumentações inusitadas. Esse contraste entre forma antiga e linguagem contemporânea criou uma estética marcada pela tensão produtiva entre tradição e ruptura. O passado, em sua obra, era menos um ideal a ser restaurado do que uma matriz a ser desconstruída e reinterpretada. A ópera Mavra, 1922, pode ser vista como um dos primeiros exemplos plenos dessa nova orientação. Inspirada em uma história de Pushkin, a obra combina estruturas líricas tradicionais com uma orquestração enxuta e uma abordagem satírica do gênero operístico. Em vez de evocar emoções grandiosas, Stravinsky manipula os clichês do estilo com distanciamento irônico, quase como se comentasse sobre a própria artificialidade da tradição musical. Outra obra central desse período é o Concerto para Piano e Instrumentos de Sopro, de 1924, que exemplifica a busca por clareza e equilíbrio típicos do neoclassicismo. A escrita contrapontística, o uso comedido de dissonâncias e a ênfase em estruturas formais bem definidas remetem diretamente ao espírito do classicismo vienense, mas sempre filtrado por uma linguagem harmônica moderna e imprevisível. A obra exige do intérprete precisão rítmica e objetividade, qualidades que se tornaram centrais no vocabulário estilístico de Stravinsky. O neoclassicismo stravinskiano também se manifestou com vigor no balé Apollon Musagetti, de 1928, composto para um conjunto de cordas e baseado na mitologia grega. Aqui, a pureza formal é elevada a um ideal estético, a música evita dramatismos e efeitos exuberantes, optando por uma contenção refinada. A coreografia, criada por George Balanchine, dialogava perfeitamente com esse espírito, marcando o início de uma parceria artística duradoura entre o compositor e o coreógrafo. Essa fase neoclássica também coincidiu com o amadurecimento da figura pública de Stravinsky como intérprete de suas próprias obras. Ele passou a reger com frequência e a se apresentar como pianista solista, sempre com rigor e autoridade. Ao contrário da figura romântica do compositor como gênio emotivo, Stravinsky cultivava uma imagem de artesão intelectual, quase científico, que construía suas obras com cálculo e clareza, afastando-se de qualquer associação com sentimentalismo ou improvisação emocional. A adesão ao neoclassicismo representava também uma posição ideológica. Em um período em que a música dodecafônica começava a se consolidar como símbolo da vanguarda, especialmente com Arnold Schoenberg e seus discípulos, Stravinsky escolheu um caminho alternativo, que reafirmava os valores da forma, da disciplina e da inteligibilidade. Essa escolha, muitas vezes polêmica, evidenciava sua convicção de que a modernidade poderia ser construída em diálogo com o passado e não apenas em ruptura com ele. Entre as obras de câmara, o Octeto para Instrumentos de Sopro, de 1923, merece destaque como manifesto neoclássico.
Com sua forma rigorosa e sonoridade seca, o octeto explora contrastes tímbricos e articulações claras, num jogo quase matemático de equilibração entre as vozes. A obra recusa tanto a densidade harmônica do romantismo quanto os arroubos expressionistas da música atonal, propondo uma estética de leveza, geometria e refinamento formal. Durante essa fase, Stravinsky produziu uma série de transcrições e arranjos de compositores antigos, como Pergolesi e Gesualdo, sempre com uma abordagem crítica. Sua famosa suíte Pulcinella, 1920, baseada em temas atribuídos a Pergolesi, é uma obra paradigmática desse processo de reconstrução irônica. Em vez de simplesmente reproduzir os estilos do passado, Stravinsky os reorganiza com dissonâncias sutis e giros melódicos inesperados, conferindo-lhes nova vitalidade e complexidade. A mudança de Igor Stravinsky para os Estados Unidos, ocorrida em 1939, marcou uma nova fase de sua vida, caracterizada pela reconfiguração de sua carreira em um contexto cultural e social completamente distinto. A Europa estava novamente à beira de uma guerra devastadora, e a França, onde o compositor residia, deixava de oferecer a estabilidade necessária para suas atividades artísticas. O convite para lecionar em universidades americanas, somado ao desejo de escapar da escalada da violência, motivou sua travessia transatlântica. Ao chegar à América, Stravinsky deparou-se com um ambiente artístico dinâmico, mas profundamente diferente da tradição europeia. Os Estados Unidos estavam em processo de consolidação de sua identidade cultural, e os centros urbanos como Nova York, Boston e Los Angeles fervilhavam de iniciativas artísticas. No entanto, o público americano não possuía o mesmo histórico de familiaridade com a música erudita europeia, o que exigiu do compositor uma adaptação cuidadosa à nova audiência. Instalando-se na Califórnia, Stravinsky estabeleceu residência próxima a Hollywood, onde se reuniu a um grupo seleto de artistas e intelectuais expatriados. A proximidade com a indústria cinematográfica trouxe tanto oportunidades quanto desafios. Embora não tenha se envolvido profundamente com trilhas sonoras comerciais, o ambiente artístico da região permitiu-lhe explorar novas formas de divulgação e colaboração, ampliando o alcance de sua música junto ao público americano. Uma das estratégias adotadas por Stravinsky para consolidar sua presença nos Estados Unidos foi a intensificação de sua atividade como regente. Ele passou a reger com frequência suas próprias obras, viajando por várias cidades e promovendo concertos didáticos que aproximavam a plateia de sua estética. Essa atuação ativa como intérprete de si mesmo permitiu-lhe manter um grau elevado de controle artístico sobre suas criações e contribuiu para difundir sua reputação como mestre da música moderna. Durante esse período, Stravinsky também desenvolveu uma relação estreita com instituições de ensino, como a Universidade de Harvard, onde proferiu as célebres Charles Eliot Norton Lectures de 1939 a 1940. Nessas conferências, posteriormente publicadas sob o título Poética Musical, ele expôs seu pensamento estético com clareza e rigor. A obra representou um marco na reflexão sobre a música do século XX, oferecendo uma perspectiva singular sobre a criação musical enquanto construção racional, e não mera expressão emocional. Nos Estados Unidos, Stravinsky passou a conviver com outros compositores que também buscavam refúgio no país, como Arnold Schoenberg e Béla Bartók. Apesar das diferenças estéticas e filosóficas entre eles, esse ambiente de intercâmbio forçou o compositor russo a confrontar novas ideias e a repensar algumas de suas convicções. A tensão entre as escolas europeias migradas para a América e a cena musical local gerava debates intensos, nos quais Stravinsky se posicionava com clareza e personalidade. O contexto norte-americano também influenciou a produção musical de Stravinsky. Embora tenha mantido a estética neoclássica por algum tempo, passou a incorporar elementos mais diretos, com maior economia de linguagem e ênfase na articulação clara das ideias musicais.
Obras como Symphony in Three Movements, de 1945, refletem essa adaptação. São peças com estrutura sólida, que combinam intensidade rítmica com um senso de arquitetura formal compatível com o gosto americano por clareza e objetividade. Outro aspecto importante dessa fase foi sua abertura ao ecumenismo religioso, refletido em algumas composições litúrgicas escritas em solo americano. Embora tenha mantido sua filiação à Igreja Ortodoxa, Stravinsky começou a escrever obras para contextos religiosos mais amplos, como a Messe de 1948, destinada a um uso litúrgico generalizado. Essa abertura ampliou sua recepção nos Estados Unidos, onde o diálogo interreligioso e a música sacra ecumênica tinham um papel importante na cultura pública. A inserção no mundo editorial e fonográfico norte-americano foi outro ponto decisivo para sua carreira. A gravação de seus próprios concertos, a publicação sistemática de partituras e os contratos com editoras como Bose e Alkes ajudaram a consolidar a marca Stravinsky como sinônimo de inovação e autoridade musical. O compositor compreendeu o valor da imagem pública na sociedade americana e soube utilizar os meios de comunicação para ampliar sua influência e seu prestígio. A virada serialista de Igor Stravinsky, ocorrida a partir da década de 1950, representou um dos episódios mais surpreendentes de sua trajetória artística. Já consagrado como um dos grandes nomes da música moderna, com estilo próprio e uma vasta produção neoclássica consolidada, Stravinsky parecia distante da linguagem dodecafônica associada ao círculo vienense de Arnold Schoenberg. No entanto, em um gesto de renovação profunda, o compositor russo-americano passou a incorporar a técnica serial em suas composições tardias, revelando uma notável abertura à experimentação mesmo em idade avançada. Esse movimento de conversão estilística não foi repentino, mas fruto de um processo gradual de aproximação intelectual e auditiva. A morte de Schoenberg em 1951 pode ter contribuído simbolicamente para liberar Stravinsky de resistências históricas, permitindo-lhe abordar o serialismo sem o peso da rivalidade estética que marcará suas décadas anteriores. Além disso, sua crescente convivência com jovens músicos e críticos interessados nas novas vanguardas, como Robert Kraft, desempenhou papel fundamental nesse deslocamento criativo. Robert Kraft, em especial, teve influência decisiva na orientação estética de Stravinsky nesse novo momento. Atuando como seu assistente, conselheiro e regente auxiliar, Kraft introduziu o compositor ao repertório da Segunda Escola de Viena, incluindo obras de Weber, Berg e o próprio Schoenberg. Mais do que um intermediário cultural, Kraft tornou-se um elo entre o passado glorioso do mestre e os novos rumos da música de vanguarda, instigando-o a experimentar e a repensar suas convicções. A adoção do serialismo por Stravinsky, no entanto, não implicou uma adesão dogmática ao sistema dodecafônico. Em vez de seguir rigidamente os preceitos da série de 12 sons, ele apropriou-se da técnica com liberdade, usando-a como ferramenta para expandir suas possibilidades composicionais sem abdicar de sua identidade autoral. Suas obras desse período revelam um serialismo flexível, voltado menos para a construção matemática do que para a exploração estrutural e expressiva da linguagem musical. Uma das primeiras composições em que Stravinsky experimenta abertamente com técnicas seriais é Canticum Sacrum, de 1955, escrita para orquestra e coro. A peça ainda combina elementos modais e tonais com o uso de séries, marcando uma fase de transição entre os últimos resquícios do neoclassicismo e a plena adoção do serialismo. Nela, a música é tratada com extrema economia de meios e precisão formal, antecipando as características de suas obras tardias. A maturidade desse novo estilo manifesta-se de forma plena em Treni, de 1958, e especialmente em Movements for Piano and Orchestra, de 1959. Nesses trabalhos, Stravinsky demonstra domínio sofisticado do pensamento serial, construindo texturas densas e contrapontos rigorosos, que revelam afinidade estética com Anton Webern.
A concentração motívica e a fragmentação discursiva das peças confirmam sua assimilação da linguagem serial como ferramenta expressiva autêntica, e não como simples adereço formal. A recepção crítica dessa nova fase foi inicialmente ambígua. Parte do público que acompanhava Stravinsky desde seus anos neoclássicos viu com desconfiança a aproximação com uma estética que, por décadas, fora tida como antagônica à sua obra. Por outro lado, os círculos acadêmicos e modernistas passaram a vê-lo com renovado interesse, reconhecendo em sua conversão serial um sinal de vitalidade artística e capacidade de reinvenção. Em um ambiente musical cada vez mais fragmentado, sua atitude dialogava com o espírito de experimentação do pós-guerra. A entrada de Stravinsky no universo serial também teve implicações filosóficas e existenciais. Em suas declarações públicas, ele enfatizava a ideia de que a música é uma construção lógica, uma ordem dos sons no tempo ou que se realiza por meio de regras e restrições. O serialismo, com seu aparato formalista, parecia confirmar essa visão racional da arte, contrapondo-se tanto ao expressionismo quanto à música romântica. Essa afinidade conceitual fortaleceu sua adesão ao novo estilo, que ele tratava não como ruptura, mas como evolução natural de seu percurso criativo. O serialismo tardio de Stravinsky não apagou seu passado, mas o recontextualizou. Elementos rítmicos, articulações e gestos tímbricos típicos de suas obras anteriores permanecem perceptíveis, mas agora reorganizados sob novos princípios estruturais. Essa síntese entre tradição e inovação confere às obras finais do compositor um caráter enigmático e fascinante, onde o rigor matemático convive com uma expressividade contida e profundamente pessoal. A trajetória de Igor Stravinsky não pode ser compreendida de forma isolada, como se sua genialidade tivesse se formado a partir dos círculos culturais e intelectuais de seu tempo. Pelo contrário, sua obra se desenvolveu em constante diálogo com artistas, escritores, coreógrafos e músicos que, ao longo das décadas, colaboraram com ele ou o influenciaram diretamente. As parcerias criativas desempenharam papel essencial em sua evolução artística, ajudando a moldar sua estética e ampliar seu alcance expressivo. Uma das mais significativas parcerias de sua carreira foi com o empresário e visionário Sergei Diaghilev, fundador dos Ballets Russes. Essa colaboração, que se estendeu por boa parte da década de 1910, foi decisiva para consolidar Stravinsky como figura central na vanguarda artística europeia. Diaghilev não apenas encomendou obras como Pássaro de Fogo e A Sagração da Primavera, mas também forneceu ao compositor uma plataforma de visibilidade internacional e o colocou em contato com os mais proeminentes artistas da época. O diálogo com coreógrafos como Michel Fokine e Vaslav Nijinsky foi igualmente fundamental. Ao trabalhar com esses criadores, Stravinsky não apenas adaptava sua música ao movimento, mas também desafiava os próprios limites da linguagem musical para incorporar o ritmo e o gesto corporal como elementos estruturantes da composição. A colaboração com Nijinsky, em particular, culminou na concepção radical de A Sagração da Primavera, onde música e dança se fundem em um ritual sonoro e físico de intensidade sem precedentes. No campo literário, Stravinsky dialogou com nomes expressivos, como Charles Ferdinand Ramus, com quem colaborou na criação de A História do Soldado. Esta obra multifacetada, que mistura teatro, música e narração, revela a capacidade de Stravinsky de integrar diferentes mídias artísticas em um todo coerente. O envolvimento com Ramus foi mais do que uma simples associação funcional ou representou um encontro entre duas visões modernas da arte, ambas preocupadas em romper com as formas tradicionais e propor novas experiências estéticas. Com o poeta W. H. Auden, Stravinsky estabeleceu outra colaboração de alto impacto, especialmente na concepção da ópera De Raques Progress. O libreto, escrito por Auden e Chester Kallman, inspirou o compositor a retornar temporariamente à ópera em forma clássica, mas com um olhar irônico e moderno. A presença da palavra literária forte e refinada conferiu à obra uma densidade simbólica que ultrapassava os limites do enredo, ampliando sua ressonância filosófica e cultural.
No campo visual, o diálogo com artistas como Pablo Picasso também deixou marcas. Embora pontual, a colaboração em projetos como Pulcinella refletiu o interesse mútuo por uma reinvenção das formas clássicas sob a ótica da modernidade. Ambos artistas, cada um em seu campo, partilhavam a inquietação com os excessos do romantismo e buscavam uma arte mais sóbria, estruturada e ao mesmo tempo inventiva. Essa convergência de ideias estéticas reforçou o caráter interdisciplinar da modernidade artística da primeira metade do século XX. Entre os músicos, é impossível ignorar a influência e a rivalidade com outros compositores contemporâneos. Stravinsky dialogou, de maneira crítica ou admirativa, com nomes como Debussy, Bartók, Ravel e Hindemith. Embora suas estéticas fossem distintas, havia entre eles um reconhecimento mútuo de pertinência artística. Esses intercâmbios ocorriam tanto nos bastidores de concertos quanto em publicações, críticas e encontros informais, compondo uma rede densa de influências cruzadas que permeava o ambiente musical moderno. As relações com maestros também foram cruciais. Stravinsky trabalhou com importantes regentes, como Ernest Ansermet, Pierre Monteux e Robert Kraft, que não apenas interpretaram suas obras, mas contribuíram para a sua difusão e consolidação no repertório internacional. Kraft, em especial, transcendeu o papel de regente para se tornar confidente, editor, interlocutor intelectual e, em muitos sentidos, o principal divulgador da estética e das ideias do compositor durante seus últimos anos. Essas parcerias revelam que a originalidade de Stravinsky não nasceu do isolamento criativo, mas de uma rede sofisticada de colaborações e confrontos estéticos. Em suas interações, ele absorvia, transformava e frequentemente subvertia as ideias dos interlocutores, criando um estilo que, embora profundamente pessoal, era alimentado por uma constelação de referências e estímulos externos. Seu percurso demonstra que o diálogo artístico pode ser, ao mesmo tempo, um motor de inovação e um espaço de reafirmação da identidade. Os últimos anos de vida de Igor Stravinsky foram marcados por uma intensa reflexão sobre sua própria trajetória e por um processo consciente de construção de seu legado artístico. Já reconhecido como um dos grandes mestres da música do século XX, Stravinsky passou a concentrar-se não apenas na criação de novas obras, mas também na curadoria de sua própria memória, buscando organizar, registrar e perpetuar a importância de sua contribuição à história da música. Esse esforço de autopreservação foi acompanhado por uma postura crítica em relação ao presente e por uma abertura seletiva a jovens músicos e intérpretes que davam continuidade à sua estética. Durante a década de 1960, Stravinsky viu sua saúde física começar a declinar, mas sua mente permaneceu ativa e envolvida com projetos criativos e intelectuais. Apesar das limitações impostas pela idade, ele continuou a compor, ainda que em ritmo mais lento. Algumas de suas últimas peças demonstram um estilo ainda mais condensado, onde a economia de meios e o refinamento técnico atingem um ponto máximo. A brevidade e a precisão dessas obras refletem não apenas limitações práticas, mas também uma estética amadurecida e contemplativa, própria de alguém que já dissera muito ao longo da vida. Ao mesmo tempo, Stravinsky investiu na gravação e edição definitiva de suas principais obras. Supervisionando pessoalmente diversas sessões de gravação, ele buscava garantir que sua música fosse registrada da maneira mais fiel possível às suas intenções originais. Essa iniciativa não apenas reforçava sua autoridade sobre seu próprio repertório, mas também representava uma tentativa de controlar sua posteridade em um mundo musical que já começava a se diversificar com novas linguagens e experimentações radicais. O compositor também se dedicou à publicação de entrevistas, ensaios e correspondências, muitas vezes com o auxílio de seu colaborador Robert Kraft. Esses textos funcionam como testamentos estéticos e intelectuais, nos quais Stravinsky comenta sua obra, sua visão de arte e suas experiências com outras figuras culturais. Ao organizar sua produção teórica, ele buscava esclarecer mal-entendidos, estabelecer critérios de interpretação e,
sobretudo, influenciar a maneira como as futuras gerações compreenderiam sua contribuição artística. A relação de Stravinsky com o mundo musical contemporâneo nos últimos anos de vida foi ambígua. Embora admirasse alguns dos jovens compositores e acompanhasse, com interesse moderado, os rumos da música de vanguarda, ele mantinha distância crítica de certas tendências mais radicais. Jamais abandonou a convicção de que a arte precisava de forma, clareza e propósito, e via com ceticismo algumas correntes que exaltavam o aleatório ou a ruptura pela ruptura. Ainda assim, jamais se fechou completamente ao novo e demonstrava curiosidade diante de abordagens distintas da sua. Seus últimos concertos, cada vez mais raros, foram tratados como eventos memoráveis, carregados de simbolismo. A presença de Stravinsky no palco, mesmo como espectador ou maestro honorário, era recebida com reverência por plateias e músicos. Ele tornou-se uma espécie de relíquia viva da era moderna, um elo entre diferentes gerações da música e um símbolo da capacidade de transformação que caracterizara o século XX. Sua figura pública, embora discreta, era cercada de uma aura de respeito e mistério. O final da vida de Stravinsky foi vivido com dignidade e uma certa serenidade. Em 1971, ele faleceu em Nova York, aos 88 anos, deixando um legado vasto e multifacetado. Seu corpo foi sepultado em Veneza, no cemitério da ilha de San Michele, próximo ao túmulo de seu amigo Sergei Diaghilev. A escolha desse local foi profundamente simbólica, representava não apenas um retorno à Europa, mas também uma homenagem ao homem que, décadas antes, havia acreditado em seu talento e impulsionado sua carreira. Após sua morte, a obra de Stravinsky não só permaneceu em circulação como ganhou novas camadas de interpretação e estudo. A crítica, inicialmente marcada por polêmicas e disputas ideológicas, gradualmente passou a reconhecer a coerência profunda de seu percurso. Hoje, sua música é analisada não apenas por seu valor estético, mas também como documento histórico, reflexo das grandes transformações culturais do século passado. Sua versatilidade tornou-se referência, e sua figura é frequentemente comparada à de mestres de épocas anteriores, como Bach e Beethoven. O legado de Stravinsky também se estende ao campo pedagógico. Diversas gerações de compositores estudaram sua obra como modelo de construção musical. Suas técnicas de orquestração, manipulação rítmica e organização formal tornaram-se objeto de análise em conservatórios e universidades ao redor do mundo. Mais do que um criador de obras-primas, ele consolidou-se como um paradigma de pensamento composicional, cuja influência continua a moldar a linguagem musical contemporânea. A vida e a obra de Igor Stravinsky permanecem um dos maiores testemunhos da força transformadora da música no século XX. Sua capacidade de transitar por diferentes estilos, adotando e moldando novas linguagens a partir das condições históricas e culturais que o cercaram, define sua genialidade. A evolução estética de Stravinsky, marcada por uma incessante busca por inovação, reflete a dinâmica do próprio século em que viveu, um período de rupturas, transformações e reconfigurações. Sua obra é, assim, não apenas uma expressão do seu tempo, mas um reflexo da contínua renovação da arte. A magnitude do impacto de Stravinsky repousa não só na sua habilidade de criar sons inovadores, mas também na maneira como ele reformulou o papel do compositor dentro da sociedade e da cultura. Ao longo de sua carreira, ele deixou de ser apenas um músico para se tornar uma figura central no debate sobre o que poderia ser a música moderna. Seus trabalhos não eram apenas criações sonoras, mas gestos ideológicos que questionavam, desafiavam e expandiam as possibilidades da música como linguagem universal. A revolução que Stravinsky iniciou com a sagração da primavera em 1913 ainda ecoa em diversos aspectos da música contemporânea. A obra, que provocou um dos maiores escândalos da história da música, demonstrou o poder da música não apenas como uma linguagem estética, mas como um veículo de expressão emocional crua e visceral.
Desde então, a obra de Stravinsky se tornou um símbolo de ousadia criativa e de ruptura com os cânones estabelecidos, apontando para um caminho de constante experimentação e reinvenção. Ao longo das décadas, Stravinsky refutou a ideia de um estilo fixo e, com isso, desafiou os próprios conceitos de autenticidade e originalidade. Sua disposição para se adaptar às novas demandas estéticas e seu desejo de explorar diferentes recursos técnicos nunca o tornaram um compositor conservador, mas um artista que constantemente se refazia. O fato de ter transitado com destreza do neoclassicismo ao serialismo, passando por fases de imersão no folclore russo, nas sonoridades primitivas e nas modernidades europeias, revela uma flexibilidade criativa ímpar. Ao mesmo tempo, Stravinsky não foi alheio às críticas que sua obra enfrentou ao longo de sua vida. Sua tentativa de romper com convenções pré-existentes frequentemente foi vista com desconfiança, especialmente quando ele se afastou de algumas das vanguardas mais radicais de seu tempo. No entanto, essa postura de distanciamento crítico não foi um sinal de fragilidade ou falta de compromisso com a modernidade, mas uma afirmação da sua própria visão estética. Ele sempre acreditou que a música deveria ser abordada com uma combinação de rigor técnico e liberdade criativa, sem seguir cegamente as tendências do momento. A busca incansável por perfeição em sua arte e sua devoção ao estudo constante dos mestres do passado são aspectos fundamentais que garantem a imortalidade de sua música. Stravinsky compreendeu a arte como uma construção que não apenas reflete seu tempo, mas também interage com as gerações futuras. Sua música nunca foi um produto momentâneo, mas uma linguagem atemporal que continua a ser reavaliada e reinterpretada. Cada nova geração de músicos e compositores pode encontrar em sua obra algo novo e inspirador, reafirmando sua relevância ao longo dos anos. Embora seu nome esteja indiscutivelmente entre os maiores compositores de todos os tempos, a obra de Stravinsky não se limita ao domínio estritamente musical. Ela se expandiu para o campo das artes visuais, da literatura e da dança, em uma interdisciplinaridade que reflete a multiplicidade de influências que ele soubera integrar e reinterpretar. Suas colaborações com artistas como Pablo Picasso, Jean Cocteau e W. H. Auden, e seu trabalho com os ballets russos, evidenciam a interação entre a música e outras formas de expressão artística, transformando-o em uma figura central na cultura modernista. A memória de Stravinsky também se perpetuou através de suas gravações, publicações e interpretações. Seu trabalho com Robert Kraft, na produção de gravações e escritos, ajudou a consolidar a imagem de Stravinsky como um intelectual e educador, além de compositor. Ele não se limitou a criar música, mas se empenhou em divulgar suas ideias e pensamentos sobre a arte, tornando-se uma figura de autoridade para as gerações que o seguiram. Em sua obra escrita, ele desafiava os limites do discurso musical e oferecia uma reflexão profunda sobre a natureza da criação artística. O legado de Stravinsky é um dos pilares da música do século XX. Sua habilidade de integrar tradição e inovação, sua profunda compreensão da música como uma arte estruturada e dinâmica, e sua capacidade de alterar o curso da música ocidental fizeram dele um dos artistas mais influentes de sua época. A sua música, com suas diversidades estilísticas e técnicas, oferece um espelho das constantes mudanças culturais e sociais do século XX. Em muitos sentidos, ele não apenas respondeu às questões do seu tempo, mas antecipou debates e tendências que surgiriam mais tarde. Por fim, a imortalidade de Stravinsky não está apenas no reconhecimento do seu trabalho em concertos e gravações, mas também na forma como ele continua a inspirar músicos e artistas ao redor do mundo. Sua abordagem da música como uma arte em constante evolução, sua disposição para explorar novas linguagens e sua visão crítica da cultura de sua época continuam a ser fontes inesgotáveis de aprendizado e inspiração. Em última análise, Igor Stravinsky é, acima de tudo, um exemplo de como a verdadeira inovação é capaz de transcender sua época e se consolidar como uma força eterna no mundo das artes.